Olá, meninas! Na aula de hoje a gente vai estudar o capítulo 2. E nesse capítulo ele traz duas frases também que eu vou ler para vocês, onde ele explica um pouco o que esse título, o que esse capítulo em si quer dizer. Vamos lá. Título do capítulo 2. A origem de um milagre da manhã, nascido do desespero. E aqui as duas frases são as seguintes. Primeira, o desespero é a matéria-prima de mudança drástica. Somente aqueles que podem deixar para trás tudo o que acreditam podem esperar escapar. E a segunda frase é a seguinte: para fazer mudanças profundas em sua vida, você precisa de inspiração ou de desespero. Com relação à primeira frase, eu quero enfatizar o seguinte trecho dela: somente aqueles que podem deixar para trás tudo o que acreditam podem esperar escapar. E aqui com isso, eu quero falar para vocês que muitas das vezes a gente não percebe, mas nós já somos condicionados à realidade que a gente vive. Vocês lembram lá das aulas iniciais, quando eu citei o meu exemplo da época que eu fazia estágio e fui visitar uma penitenciária? Como que uma conversa com a minha amiga me despertou para outra realidade? Então a gente já funciona assim, de ser condicionado à nossa realidade. E agora, com essa era de algoritmo nas redes sociais, nós só recebemos conteúdos com os quais a gente já concorda. Esse é o que eu considero um defeito dessa era digital, que o algoritmo só nos manda aquilo que nós temos interesse. E isso é muito prejudicial para o nosso imaginário, isso é muito prejudicial para a nossa mudança de opinião, porque é preciso ter contato com outras realidades, com outros assuntos, para que possamos despertar, expandir esse imaginário e evoluir. Aqui no capítulo ele usa a palavra despertar. E a segunda frase que ele trouxe é do Tony Robbins, que ela falou que para fazer mudanças profundas em sua vida, você precisa de inspiração ou de desespero. Eu espero que vocês não precisem de desespero. Eu espero sinceramente que vocês ainda não estejam nesse nível. Mas caso estejam, que vocês utilizem esse desespero como combustível. E independente se for por inspiração ou por desespero, eu quero mostrar para vocês que a mudança, ela precisa de um primeiro passo. E esse primeiro passo é o que vocês fizeram lá no método da aula 1, na atividade da aula 1. E através desse clube que vai servir de inspiração para vocês, ou através do desespero no qual alguma de vocês pode se encontrar, vocês vão conseguir. Fazendo um paralelo com essas informações desse capítulo, eu gosto muito de um trecho da Bíblia, que eu vou até ler para vocês aqui, que é 1 Tessalonicenses 5:21, que ele diz o seguinte: examinai tudo e retende o que for bom. E o que ele quer dizer com isso? Que nós precisamos analisar todas as coisas, analisar a nossa própria realidade, analisar as influências que recebemos, analisar os conselhos que recebemos. E aqui é claro, gente, é preciso se ter um bom senso de saber quem você vai escutar, um bom senso de saber quem realmente está te trazendo ferramentas para evoluir e quem só está querendo te puxar para baixo ou te prejudicar. Então, fazendo esse paralelo com esse versículo bíblico, retenham o que é bom, analisem tudo,
analisem essas aulas, analisem os PDFs. Quem está lendo o livro, analisem as ideias do autor no livro todo e retenham o que for bom para vocês. E dando continuidade nesse capítulo e nesse assunto, o autor ele vai contando ao longo do capítulo como ele estava passando por momentos difíceis e ao conversar, olha para você ver como que é bom a gente ter essa inspiração, como que é bom termos esse contato de reter o que for bom para a nossa vida. E ao conversar com um amigo, ele conta desses problemas pelos quais ele estava passando e esse amigo dá uma dica que parecia boba, banal, simples demais. Esse amigo falou para ele começar a correr, praticar corrida. E vou ler para vocês um pedacinho do que aconteceu quando esse amigo falou isso para ele. A ficha dele começou a cair. Na página 48. Respondi para John, que era o amigo dele. Odeio correr. Sem hesitação, ele respondeu: O que você odeia mais? Correr ou a situação em que você se encontra? Eu estava desesperado e não tinha nada a perder. Então, decidi dar uma chance para a corrida. E vocês? Agora eu pergunto para vocês: o que vocês odeiam mais? Fazer os 10 minutinhos de corda? Fazer os 10 minutinhos de abdominal? Ou permanecer com a saúde afetada ou com o corpo que vocês não gostam? Qual é a área que vocês marcaram lá na aula anterior que está ruim? O que vocês odeiam mais? Fazer o que precisa ser feito para mudar essa área ou continuar na situação? Ou continuar com essa área em estado de fraqueza, degradando? E olhem como que uma coisa dá continuidade para outra. Nessa corrida que ele se deu a chance de fazer, que ele se permitiu fazer, ele colocou um podcast no fone. Então, ele, enquanto corria, estava ouvindo um podcast. E nesse podcast, mais uma ficha caiu na cabeça dele. Olhem o trecho do podcast. Seu nível de sucesso raramente excederá seu nível de desenvolvimento pessoal, pois o sucesso é algo que você atrai pela pessoa que se torna. E aí ele fala: parei onde estava. Essa filosofia mudaria a minha vida inteira. Ou seja, um conselho do amigo fez ele correr e na corrida ele teve esse insight que mudaria a vida dele. Percebam que quando nós nos permitimos fazer o que tem que ser feito, mesmo que pareça uma coisa boba, mesmo que pareça uma coisa simples, isso pode trazer um grande resultado para a nossa vida. Porque ao agir, você está saindo daquela situação que você se encontra. E ao sair dessa situação, você permite ver novos ambientes, ver novas possibilidades. Se ele tivesse falado: nossa, é muito simples esse conselho do meu amigo, só correr, isso não vai mudar em nada na minha vida, isso é balela. Ele não teria ouvido o podcast. Ao não ouvir o podcast, ele não teria tido esse clique. E assim, ele não faria a mudança que ao longo dos capítulos do livro nós veremos que ele fez na vida dele. Então, não subestime nenhuma dessas atividades que eu passo para vocês. Não subestime nenhuma aula por achar que parecem coisas óbvias demais, simples demais
e pequenas demais, porque isso faz muita diferença. E ao colocar em prática, com o tempo, vocês vão perceber o ouro que é isso tudo. E aqui eu vou continuar lendo um trechinho que ele explica o que foi esse clique que ele teve ao escutar esse trecho do podcast. De repente entendi. Foi como uma onda oceânica de realidade que brotou, e eu me dei conta do fato de que não estivera me transformando na pessoa que eu precisava para atrair, criar, sustentar o nível de sucesso que eu desejava. Em uma escala de 1 a 10, eu queria sucesso nível 10, mas meu nível de desenvolvimento pessoal era em torno de 2, talvez 3 ou 4. Aí ele continua. Eu me dei conta de que esse é o problema de todos nós. Todos queremos sucesso nível 10 em todas as áreas de nossa vida. Saúde, felicidade, financeira, relacionamento, carreira, espiritual, em tudo. Mas nosso nível de desenvolvimento pessoal, que é o conhecimento, a experiência, a disposição, as crenças, a dedicação de tempo, em qualquer área específica, não estão em nível 10. Então, a vida sempre será uma luta. E o que ele retrata com tudo isso? Que a nossa vida é uma semeadura. Não tem como você colher algo que você não plantou. Não tem como. Se você não faz nada, como que você quer ter um resultado? É óbvio, não tem como. Ao se dar conta disso, que ele precisaria plantar para ele colher, ele meio que falou assim: opa, então peraí, o que eu quero mudar? O que eu preciso fazer de mudança prática real para alcançar esse nível que eu quero? E aí ele elencou 6 coisas, 6 tarefas, 6 atividades que ele executaria todos os dias para sair desse nível 2 que ele se encontrava de desenvolvimento pessoal para um nível mais alto e desse modo ele conseguir o resultado do sucesso, que é o que ele queria, um sucesso nível 10, um resultado nível 10. Então ele teria que praticar ações níveis 10. E aí, quais foram essas práticas, essas tarefas? Meditação, que é o silêncio, exercer o silêncio, afirmações, leitura, visualizações, diário e exercícios físicos. Nós não falaremos dessas atividades de forma aprofundada agora, porque nesse capítulo o autor ele só cita quais são essas atividades. Mas eu trouxe aqui porque eu acredito que isso pode servir de inspiração para alguma de vocês que já queiram fazer alguma coisa, saberem quais são as atividades que podem potencializar o sucesso de vocês. Então, nessa aula é isso. Até a próxima.